Aí, galerinha, tô eu falando aqui, Jorge Brasil. Galera, me visualizem. Vamos falar hoje o assunto. Galera, hoje. Aí, galerinha, hoje o assunto é Sociedade Esportiva Palmeiras, galera. Visualizem. Vamos falar um pouco da Sociedade Esportiva Palmeiras. Galerinha, esse grande clube de futebol, no nosso futebol brasileiro, fundado na cidade de São Paulo, galera. Visualizem. Cidade de São Paulo. Eu estou com essa bela camisa aí do Palmeiras, da Sociedade Esportiva Palmeiras, galera. Estou fazendo esse vídeo aí, galerinha, para contar um pouco da história da Sociedade Esportiva Palestra Itália ou Sociedade Esportiva Palmeiras, Academia de Futebol. Galerinha, o Palmeiras, desde a sua fundação até os anos 80, início de 90, era o maior clube em títulos do futebol paulista. E o maior clube em títulos do futebol brasileiro, galera. Então, o Palmeiras, a Sociedade Esportiva Palmeiras, era o maior clube do futebol brasileiro e era o maior clube do futebol paulista. Galerinha, visualizem. Resolvi fazer esse vídeo, galera, para contar um pouco da história dessa grande associação. No início do século, o Palmeiras foi fundado com o nome de Sociedade Esportiva Palestra Itália. Suas cores eram tricolor, galera. Eram verde, branca e vermelha, representando o futebol da Itália. Os anos foram passando, o Palmeiras mudou o nome para Palmeiras, em homenagem ao Brasil, galera. Só que o nome Palmeiras também pode ser um sobrenome italiano. Tem muito sobrenome italiano. Tem o sobrenome, o nome Palmeiras pode ter um sobrenome italiano. É um sobrenome italiano também, galera. No fundo, em homenagem a tudo, ao sobrenome italiano e à história de Palmeiras, em homenagem ao Brasil. Galerinha, ficou em verde e branco. É a maior agremiação do futebol brasileiro, galera, o Palmeiras. O maior clube do futebol brasileiro. São 12 títulos brasileiros, galera, só do futebol do Brasil. Mais 5 títulos das Copas do Brasil, galera. São 5 vezes campeão da Copa do Brasil. Se somar os dois juntos, vai dar 17 títulos, só a nível de Brasil. Fora as Libertadores da América, 3, galera. E os vice-campeonatos. Até o início dos anos 90, o Palmeiras era o clube que mais ganhou o título no futebol paulista. Conquistou muitos títulos, galera. Era o primeiro colocado. Hoje ele não está tanto como o primeiro colocado do futebol paulista, mas é um dos maiores clubes do futebol brasileiro, galera. Galerinha, sabendo disso, eu resolvi fazer esse vídeo para mostrar para vocês um pouco da história da Sociedade Esportiva Palmeiras, galera. Esse grande clube do nosso futebol, do futebol brasileiro, galerinha. Então, galera, vamos para o assunto. Sociedade Esportiva Palmeiras, fundada no início da década por imigrantes italianos que vieram residir ao Brasil. Esse grande povo que veio trabalhar para levantar a nossa cultura, a cultura brasileira, galera. Resolveram fundar a Sociedade Esportiva Palmeiras, esse grande clube do futebol paulista, galerinha. Eu, como sou um grande adepto e torcedor ao Alviverde Paulista, a Sociedade Esportiva Palmeiras, resolvi fazer esse vídeo, inclusive envergando essa grande camisa. Eu estou com a camisa branca do Palmeiras, galera, visualizem. Para todos os torcedores do Palmeiras, todos os adeptos ao Palmeiras, torcedores ou não, paulistas ou não, que moram em outros países também, galera, fora o Brasil, queiram ver eu conversando sobre esse vídeo e contando um pouco da história dessa grande agremiação, que é a Sociedade
Esportiva Palmeiras, galera. O Palmeiras, no início da década, foi o clube que mais conquistou títulos a nível de futebol paulista, galera. E veio conquistando vários títulos. Então, a partir de 1971, o Palmeiras foi bicampeão nos anos 70, foi bicampeão brasileiro. 72 e 73, quando tinha aquele belo time de futebol, envergava Luiz Pereira na zaga, Beto Fuscão, Leivinha, Ademir da Guia. O Ademir da Guia nasceu no Rio de Janeiro. O Ademir da Guia, ele era filho do Domingos da Guia e sobrinho do Mamed da Guia e do Ladislau da Guia. Todos eles nasceram jogadores de futebol. A família toda do Ademir da Guia nasceu jogador de futebol. O primeiro time que o Ademir da Guia jogou foi o Bangu do Rio de Janeiro, aonde que seu pai, Domingos da Guia, se instalou e foi um dos grandes craques do Bangu. O Ademir da Guia jogou 1 ano no Bangu e dali para frente veio para São Paulo, onde se instalou, quando se estabeleceu para jogar no Palmeiras. Veio diretamente para o Palmeiras, onde ficou para o resto da sua vida, em São Paulo e jogando no futebol paulista e no Palmeiras. O Ademir da Guia foi um dos grandes craques do futebol brasileiro e do Palmeiras. Inclusive, teve o Ademir da Guia nos anos 70, Jorge Mendonça, que foi um grande craque do Palmeiras também, galera. E eu acredito que o Jorge Mendonça, eu não estou lembrado, mas eu acredito que o Jorge Mendonça só jogou no Palmeiras. Eu não estou lembrado se ele jogou em outros clubes. Eu não tenho tanta certeza, galera, mas eu acredito que o Ademir da Guia, o Jorge Mendonça, desculpa, galera, eu acredito que ele também ele só jogou no futebol paulista, o Jorge Mendonça, que foi um grande centroavante do Palmeiras e artilheiro. Então, nessas épocas, galera, o Palmeiras continha grandes jogadores, grandes craques de futebol, galera, que envergavam a camisa o verdão desse grande clube de futebol do Parque Antártica. O antigo nome do estádio do Palmeiras é Parque Antártica, hoje Allianz Parque. Galerinha, com esse grande clube de futebol que o Palmeiras tinha, praticamente era uma seleção, galera. Nesses anos era difícil perder para o Palmeiras e ganhar do Palmeiras. Era difícil ganhar do Palmeiras, galera. O Palmeiras tinha um grande clube de futebol, era o maior clube do futebol brasileiro, sempre foi, também era, nessas épocas, o maior clube do futebol brasileiro, e inclusive, galera, ele, além do futebol brasileiro, era o maior clube do futebol paulista. Era o clube que mais tinha títulos. Depois dos anos 90 para cá, ele foi perdendo um pouco essa envergadura, e aí o Corinthians passou à frente. Hoje o Corinthians tem mais títulos que o Palmeiras a nível de campeonato paulista. Mas a nível de campeonato brasileiro, o Palmeiras é o maior clube de futebol, somando com 12 títulos brasileiros, galera. Em segundo vem o Flamengo com 8, aí vai descendo, Corinthians 7, São Paulo 6, e assim vai indo, Vasco da Gama, Cruzeiro 4, Botafogo 3, e vai descendo lá, Grêmio 2, Internacional 3 também, Internacional de Porto Alegre 3, Grêmio 2, e assim vem os outros lá, o Sport Recife, Atlético Paranaense, Coritiba, Bahia, esses aí todos com um título brasileiro e uma Copa do Brasil, que tem um Atlético Paranaense também. Então, galerinha, falando desse grande clube do futebol brasileiro, que é o Palmeiras, galera, se referindo a essa grande agremiação, galerinha, eu vou dizendo que o Palmeiras, nos anos 80, acumulou muitos títulos brasileiros, galera, e inclusive brasileiro e inclusive paulista, né? Inclusive campeonatos paulista, galerinha. O Palmeiras adquiriu muitos títulos além do campeonato paulista, o campeonato brasileiro, galera. Pensando nisso e pensando nos meus afiliados, nos meus inscritos, nas pessoas que me seguem, resolvi fazer esse vídeo nessas horas da noite, galera. Essas horas são, que horas são agora? São 1h da madrugada, galera. 1h da manhã, eu estou fazendo um vídeo aí falando sobre a Sociedade Esportiva Palmeiras.
este grande clube de futebol fundado por imigrantes italianos que chegaram no Brasil no início da década, galera. Chegaram no Brasil, principalmente em São Paulo, para crescer esse país, galera. Chegaram a imigração italiana, todos trabalhando cada um trabalhando em seus setores, uns trabalhando na agricultura, outros trabalhando em comércio, outros mexendo com o futebol, galera. Então, como nós estamos falando do futebol, estamos falando do Palmeiras. O Palmeiras, o Palestra Itália, foi fundado por imigrantes italianos no início da década. Galerinha, é um grande clube do futebol brasileiro, é um clube que enaltece todos nós e deixa nós cheios de orgulho, galera. Sabendo disso, que é um clube que chegou, os imigrantes chegaram no Brasil, os imigrantes italianos, para fundar esse grande clube de futebol e dar ênfase ao futebol brasileiro, galera. Nos anos 70, o Palmeiras, como sempre, o Palmeiras sempre foi minado de craques. Mas nós falando do passado, porque quem tem passado tem presente e tem futuro. O passado nunca morre, galera. Falando do passado do Palmeiras, o Palmeiras nos anos 70 tinha uma baita de uma seleção, galera, um baita de um time. 72, 73, bicampeão dos anos 70, mas ele já tinha os títulos dos anos 60. Então, somando tudo, resumindo tudo isso aí, somando para os dias de hoje, o Palmeiras conta com 12 títulos brasileiros fora as Copas do Brasil, 5, que somando tudo vai fechar em 17 títulos a nível de Brasil, galera. A nível de Brasil, um campeonato mundial em 1952, galera, que muita gente não reconhece. Agora não estou lembrado se foi 1950 ou 1952. Em 1950 ou 52, o Palmeiras foi campeão mundial de futebol, reconhecido pela FIFA, galera. Inclusive, um campeonato de grande envergadura, galera. Mais envergadura do que esses outros próprios campeonatos que a FIFA faz. Galerinha, eu sei que é altas horas da noite e pouca gente está me vendo ao vivo agora, mas eu vou deixar esse meu vídeo editado aí no meu canal. Quem quiser ver a história que eu estou contando da Sociedade Esportiva Palmeiras, de sua fundação, depois entre no meu canal, olhem, para quem gostar e quem não está inscrito, se inscreve, quem quer se inscrever também se inscreve, é isso aí, galerinha. Então, voltando ao assunto do Palmeiras, Sociedade Esportiva Palmeiras. Galera, nos anos 70, o Palmeiras tinha grandes craques de futebol de envergadura, que nem o Leão, o Emerson Leão, o goleiro Leão, galera, que foi um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro e do futebol do Palmeiras, galerinha. Então, o Palmeiras tinha o Leão, o Palmeiras tinha Beto Fuscão e o outro zagueiro lá tinha o Beto Fuscão e além do Ademir da Guia no meio de campo, junto com Jorge Mendonça, centroavante, fora o Leivinha ainda, que eu até não tinha nem falado do Leivinha. Então, o Palmeiras Luiz Pereira, o zagueiro Luiz Pereira, que fazia dupla com o Beto Fuscão na zaga. Eram dois belos e baitas zagueiros que hoje em dia não tem mais, que o Palmeiras tinha. Nem o Palmeiras, nem outros clubes têm. Hoje em dia está escasso de tudo, né, galerinha? Então, voltando ao assunto, que nem o Jorge Mendonça. O Jorge Mendonça foi um dos grandes craques do Palmeiras, fazia gol, decidia jogos decisivos ao Palmeiras, galera. E além do Jorge Mendonça, tinha o Ademir da Guia, que nasceu no Rio de Janeiro. O Ademir da Guia era carioca. E todos os parentes do Ademir da Guia foram jogador de futebol. O pai dele jogou no Bangu, começou no Bangu, Domingos da Guia, daí foi para o Flamengo. E o tio dele, o Mamed da Guia, a mesma coisa, jogaram na seleção brasileira, chegaram a jogar na seleção junto com o Ladislau da Guia. O Ademir da Guia era o filho do Domingos da Guia, sobrinho de Mamed da Guia e Ladislau da Guia. Jogou um ano no Bangu, e do Bangu o Ademir da Guia foi para São Paulo jogar no Palmeiras, onde se estabeleceu e mora até hoje. Foi o maior craque do futebol brasileiro e do futebol do Palmeiras até os dias de hoje, galerinha. Então, estou falando um pouco do Ademir da Guia, esse grande craque de futebol, galera. E, inclusive, galerinha, além do Ademir da Guia,
nós vamos falar um pouco também do Jorge Mendonça. Jorge Mendonça, galera, que também foi um outro grande craque de futebol, artilheiro do Palmeiras, decidindo jogos e jogos pelo Palmeiras, galera. O Jorge Mendonça decidiu jogos e jogos pelo Palmeiras. Além do Beto Fuscão e Luiz Pereira. Galerinha, contei um pouco dessa história do Palmeiras, agora são 1h05 da madrugada. Eu sei que muita gente está dormindo e não está vendo eu falar ao vivo agora, fazendo esse vídeo, mas eu vou deixar editado aí no meu canal. Amanhã, quando eu levantarem, se quiserem ver o vídeo, se gostaram da história e do vídeo e da minha história, depois se inscrevam no meu canal do YouTube, Jorge Brasil, o maior atleta de futebol. Acione o sininho e dê um like. Galerinha, vou me despedindo, depois que eu contei essa grande história do Verdão do Parque Antártica. O antigo campo Parque Antártica. Hoje, Allianz Parque. Esse Verdão que orgulha toda a nossa nação, que orgulha todos os brasileiros. Hoje está com uma excelente presidente. A presidente do Palmeiras hoje, para mim, uma das maiores presidentes de clubes do futebol brasileiro. Em primeiro lugar, a presidente do Palmeiras. E em segundo, é o Mário Celso Petralha, aqui do Atlético Paranaense. São dois presidentes de muito alto nível, mas a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, ela bate qualquer um. A maior presidente da história do Palmeiras. Não pode sair mais como presidente do Palmeiras, tem que ficar para o resto da vida, porque ela deu ênfase ao Palmeiras, colocou um técnico muito bom, o técnico do Palmeiras, para mim um dos maiores técnicos da história, não só do Palmeiras, como do futebol brasileiro. O português, o técnico palmeirense, é o maior técnico do futebol brasileiro. Até hoje eu não vi um técnico igual esse técnico do Palmeiras. O cara coloca o time, ele sabe trabalhar com o jogador, porque o jogador de futebol, eu como jogador de futebol também, galera, eu como sou jogador de futebol, fui jogador profissional no passado, hoje sou jogador amador, faço minhas peladinhas hoje pelos campos aí da vida. Eu sei o que é um jogador de futebol. O jogador de futebol é manhoso. Se você não tiver um técnico que controle, que entenda o jogador, porque você tem que entender o atleta. Você tem que entender o atleta. O técnico tem que entender. Muitos querem se achar que são importantes mais que o atleta, porque está comandando ali. Não é bem assim, não. O atleta, dentro de campo, ele tem mais razão do que o técnico fora de campo. Que o técnico pensa uma coisa e aquela coisa que o técnico pensa não é. Um jogador de futebol jogando como capitão do time, ele se torna um técnico, às vezes, conforme o técnico, eu não estou falando desse técnico do Palmeiras agora, um técnico que bota um time errado dentro de campo, o jogador, o capitão do time, se ele se impor, se ele pôr envergadura, ele comanda o time, mais que o técnico lá fora, porque ele está vendo que está errado lá dentro. Então, ele comanda o time, entendeu? E o time ganha o jogo, né? Que nem aconteceu na última Copa do Mundo da Argentina. A Argentina foi campeã, qual um dos motivos? Por causa do Messi. Os jogadores jogaram tudo em torno do Messi. O Messi era o capitão do time, todos os jogadores queriam jogar para mostrar para o Messi que iam ser campeão do mundo. E o Messi incentivando eles. Então, o técnico, muitas vezes fora de campo, quer se impor, falar coisas que não tem nada a ver ou fazer coisas que não tem nada a ver, galera. Às vezes escalam um time errado, botam um atleta, um outro atleta, por questão de simpatia, que não pode acontecer, porque isso uma questão profissional, galera. E o jogador que está lá dentro de campo, está vendo essas coisas. Aquele jogador que está vendo aquilo, tem muitos que se calam, não falam nada, jogam quieto. Mas tem muitos que não aceitam. E, geralmente, se o cara é o capitão do clube, ele não vai aceitar. Então, o que ele faz? Ele comanda o time lá dentro. Às vezes ele manda até o técnico tirar determinados atletas que não estão jogando, para o time ganhar o jogo. Esse jogador que faz isso, ele está jogando para o clube, ele não está jogando para ele. Então é assim que funciona, galerinha. Esse técnico do Palmeiras é um dos maiores técnicos da história, porque ele sabe controlar os atletas, ele sabe comandar os atletas,
Ele sabe como fazer para o atleta gostar dele e obedecer ele. Porque se um técnico tem que ter jogo de cintura. E, para mim, esse técnico é um dos maiores, o Abel Ferreira, um dos maiores técnicos do futebol brasileiro que eu já vi, galera. E ó, que eu mexo com o futebol desde que nasci. O primeiro toque na bola que eu dei, eu tinha 2 anos de idade, até atrás vocês vão ver, galera. Olha aqui, vocês vão ver aqui, ó, a minha foto atrás, nessa foto aqui, galerinha. Nessa foto aqui, eu estava com 2 anos de idade, galera. Visualizem lá na parede, galera. Eu com 2 anos de idade, nessa foto aqui, eu estava com 2 anos de idade no estádio dos Eucaliptos, no Internacional, em Porto Alegre, quando minha mãe e meu pai foram morar lá. Meu pai levou lá no estádio do Internacional. Eu estava dando os primeiros toques na bola, com 2 anos de idade, galera. E de lá para cá, nunca parei. E atrás de mim, eu estou na antiga Arena da Baixada, em tempos de Atlético Paranaense, galera, visualizem. Lá nos fundos, atrás de mim, eu, na foto, no pôster, na antiga Arena da Baixada, em 1990, galera. Galerinha, voltando ao assunto do Palmeiras, que é nossa conversa de agora. O Abel Ferreira, a Leila Pereira, a maior presidente do Palmeiras, da história do Palmeiras e do futebol brasileiro, talvez do futebol mundial. E o Abel Ferreira, o maior técnico, não só do Palmeiras, como da história do futebol brasileiro, galera. Um técnico de alto nível, um técnico que não deve nunca mais sair do Palmeiras. O Palmeiras esse ano perdeu o Campeonato Brasileiro, perdeu por coisas fúteis a Libertadores da América, tomou um gol besta ali naquela jogada, que não podia tomar aquele gol. Inclusive foi nas costas do maior zagueiro do Palmeiras na minha história, um dos maiores zagueiros da história do Palmeiras, que é o Gomes. Foi nas costas do Gomes o gol. O Gomes estava marcando o rapaz do Flamengo, quando ele subiu no terceiro andar e o Gomes não foi. Então o Gomes ficou devendo a sair para a torcida do Palmeiras e para o clube, mas aí a gente tem que perdoar, porque ele é craque, craque é craque. Craque, quando erra uma vez, a gente não pode falar nada. O craque, se perde um gol, um pênalti, você fica numa boa. O craque, se erra uma jogada, você fica numa boa. Isso é normal. Agora, quando é cabeça de bagre, você tem que cobrar, né, galera? Então, o gol foi nas costas do Gomes, né? E aí, por esse golzinho aí, o Palmeiras perdeu o campeonato da Libertadores da América. Mas o ano que vem tem mais, galera. E o ano que vem o Palmeiras com certeza, vai fazer já, a Leila Pereira já está mexendo com a história e vai botar um baita de um time em campo, melhor que desse ano, e junto com o Abel Ferreira, para conquistar mais títulos. Galera, Campeonato Brasileiro. Palmeiras perdeu com as próprias mãos. Campeonato de 2025. Quando o Palmeiras tinha que ganhar do Vitória da Bahia, jogando em casa, sem desmerecer o Vitória, bem entendido. Mas não dá para comparar, né? Palmeiras com Vitória da Bahia, gente. Não dá para comparar. Olha a folha salarial do Palmeiras perto da folha salarial do Vitória. Só essa folha salarial, galera, já diz o resultado, tá? E fora o elenco do Palmeiras dentro de campo, né? Fora os atletas dentro de campo. Atleta por atleta. Se você for comparar para atleta do Palmeiras por atleta com atleta por atleta do Vitória, também não se compara. E o Palmeiras não ganhou do Vitória. Empatou 0-0 quando tinha que ganhar do Vitória. Então aí foi erro com as próprias mãos, com os próprios pés. O Palmeiras tropeçou nos próprios pés dele, galerinha, os jogadores. Tá, e aí nessa brincadeira o Flamengo foi tomando corpo. Foi ganhando, aproveitando esses resultados e foi passando, né? E aí o próximo jogo, o Palmeiras tinha que ganhar, também perdeu. Então também perdeu, galera. E aí no outro jogo tinha que ganhar, empatou. Empatou com o Fluminense. Quando o Fluminense já tinha feito o papel dele no jogo antes. No Fla-Flu, o Fluminense bateu o Flamengo, 2-1. Então o Fluminense fez o resultado dele. Mas o Palmeiras não fez o resultado dele, não ganhou do Vitória. Se ganhasse do Vitória, ficava igualado naquele jogo, naquela rodada. Igual por igual, o Palmeiras seria o líder, porque tinha uma vitória a mais. Aí no jogo seguinte, o Flamengo ganhou no Maracanã e o Palmeiras perdeu. Quem quer ser campeão não pode perder. Então o Palmeiras tropeçou nas próprias pernas.
galerinha, mas resumindo, o Palmeiras esse ano perdeu tudo. Perdeu para o Corinthians, o Campeonato Paulista, perdeu para o Flamengo, o Campeonato Brasileiro e a Libertadores da América. Mas o ano que vem tem mais, e eu tenho certeza que o ano que vem a Leila Pereira, a maior presidente da história do futebol do Brasil, não vou falar nem do Palmeiras, vou falar do Brasil, né? Do Palmeiras não precisa nem comentar, que todo mundo sabe. E o maior técnico da história do futebol brasileiro, que eu nem vou comentar, que é o próprio técnico do Palmeiras, o ano que vem, com certeza, o Palmeiras vai mexer com os seus pauzinhos. E vai botar um time de futebol dentro do gramado, da grande envergadura, um time de futebol onde o Palmeiras merece estar. Campeão de tudo. Porque esse Verdão aí merece, galera. Esse Verdão é o maior Verdão da história do futebol do mundo. Não vou dizer nem do Brasil, vou dizer do mundo. Esse Verdão é Verdão, galera. Esse Verdão é o nosso maior clube de futebol da história. É um orgulho para o futebol brasileiro. E, ao mesmo tempo, um orgulho para todo o povo, os imigrantes italianos e todos os descendentes de italianos que vieram para o Brasil, inclusive eu sou um deles, galera. Eu sou um dos descendentes de italiano, galera, que estou comentando essa história aqui, através do meu bisavô, que era italiano, galerinha. Então, eu fazendo essa homenagem aí ao Palmeiras, ao Palestra, fazendo essa homenagem aos imigrantes que vieram da Itália, para enaltecer, engrandecer essa nação nossa, galera. Essa nação nossa é engrandecida devido a grandes imigrantes que vieram de fora, principalmente os imigrantes italianos que vieram da Europa, e se esparramaram por todo esse país nosso aqui, galerinha. Inclusive no Amazonas, outros lugares do mundo, que tem muitas pessoas com sobrenome Palmeiras. Muitos pensam que é por causa da cidade de Palmeiras, aqui no Paraná, mas não tem nada a ver com a cidade de Palmeiras, é porque o sobrenome é italiano. Palmeiras é um sobrenome italiano, que nem Colombo. Tem muita gente fora do Paraná, de outros estados, que tem sobrenome Colombo, mas Colombo é um sobrenome italiano. Cristóvão Colombo nasceu em Gênova, foi o descobridor das Américas, antes dos portugueses chegarem aqui. Cristóvão Colombo descobriu a América, era italiano, genovês, ele com Américo Vespúcio. Vieram de Gênova, eram navegadores, descobriram a América depois que chegou os portugueses, espanhol e os ingleses. Mas quem desvendou a América foi todo italiano, Cristóvão Colombo e Américo Vespúcio, que vieram de Gênova. Eram navegadores italianos. Então, galerinha, voltando ao assunto do Palmeiras, esses grandes imigrantes italianos que vieram de fora, que enalteceram esse nosso país, que deu essa riqueza grande ao Brasil, através desses belos imigrantes que vieram para o Brasil enaltecer a nossa nação, galera. E aí, terminando a história, eu tenho muito orgulho desse Verdão do Parque Antártica, porque é um dos maiores clubes do futebol brasileiro, do futebol do mundo. Galerinha, contei um pouco da história do Palmeiras, falei um pouco da Leila Pereira, falei um pouco do técnico do Palmeiras, né? O português. Eu vou me despedindo, galerinha, e vou dizendo que para o ano que vem, com certeza o Palmeiras vai estar com um time de alta envergadura para botar em campo o time de futebol e conquistar os títulos que não ganhou esse ano, porque merece. É o maior clube do futebol paulista, o maior clube do futebol brasileiro, galera. E é isso aí, galerinha. Já contei a minha história, já fiz uma homenagem a esse grande clube, a esse Verdão, já fiz uma homenagem aos imigrantes italianos, que eu tenho a minha origem também italiana e tenho muito orgulho de ter essa origem, de ser descendente de italiano, galera. Sou brasileiro, meio descendente de italiano e posso me considerar até um italiano. E esse grande Palestra, que é o maior clube do futebol brasileiro, o maior clube de envergadura do futebol mundial. E é o maior clube que o ano que vem, com certeza, vai conquistar tudo, porque a dona Leila Pereira e o técnico vão fazer do Palmeiras, ano que vem, o clube mais vencedor da história do futebol do Brasil, galerinha. Contei minha história, falei bastante. Agora vou me despedindo, galera. Para todos que gostaram da minha conversa e do que eu falei, depois se inscrevam no meu canal do YouTube, Jorge Brasil, o maior atleta de futebol, galera. Antes de terminar, galerinha, resumindo a minha naturalidade, eu nasci na cidade de Rebouças, aqui no estado do Paraná.
que fica a 200 quilômetros de Curitiba, galera. Rebouças, a minha terra, minha naturalidade, a Rebouças, perto de Irati, é uma cidade. Os Rebouças eram dois irmãos que vieram da Bahia e fizeram sucesso nas estradas de ferro construindo, e ficaram famosos, e começaram a dar nomes para as cidades e lugares. Por exemplo, no Rio de Janeiro tem o Túnel Rebouças, em homenagem aos dois irmãos baianos, Antônio e José Rebouças, que vieram para o Paraná nas eras antigas, estudaram faculdade de engenharia civil, e eles que escreveram, desenharam a estrada de ferro que vinha do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro e atravessava o Nordeste, que naquela época a estrada de rodagem de carro, de caminhão era fraca. Eram os trens que carregavam os mantimentos e tudo, era só trem, rodovias de trem, galera. E eles ficaram famosos, o sobrenome Rebouças. Então, tem aqui no Curitiba, tem o bairro Rebouças, e tem a Avenida Rebouças e a Rua Rebouças, que fica entre o estádio do Paraná Clube e a Arena da Baixada. Ela faz uma ligação direta. No Rio de Janeiro tem o Túnel Rebouças e em São Paulo tem a Avenida Rebouças também. Em São Paulo também tem a Avenida Rebouças. Então, a minha cidade, Rebouças, que fica a 200 quilômetros de Curitiba, foi fundada em homenagem a esses dois irmãos que se tornaram engenheiro civil. Eles vieram da Bahia, eram descendentes de africanos, dois, eram de origem negra, descendentes de africanos de alto nível, que se formaram aqui na faculdade de agronomia, de engenharia civil, de construção, e eles que fizeram o registro da estrada de ferro. Eu queria só ratificar minha naturalidade. Então, eu sou natural da cidade de Rebouças, estado do Paraná, a 200 quilômetros de Curitiba, fica ao lado de Irati. Ao lado de Irati, ao lado de Rio Azul, Malé, galerinha Malé. Então, só para ratificar minha naturalidade, galera. Rebouças, Paraná. Tenho muito orgulho, falo muito disso, mas morei em São Paulo também. Morei em vários lugares de São Paulo. Morei em Osasco, morei em Jabaquara, morei em... Isso na capital de São Paulo. Morei em Osasco, Jabaquara, morei em São Miguel Paulista, galera. Além de eu morar na capital. Visitava muito a igreja, a Catedral da Sé, porque eu sou cristão, né? Um grande cristão. Jesus Cristo é o único, Jesus Cristo é o único Salvador nosso do céu e da terra. Ele é o único. Então, eu ia muito na Catedral da Sé, na igreja, na Praça da Sé. O significado Sé, para quem não sabe, significa Igreja Católica Romana, ou Catedral Romana. E a Praça da Sé significa Praça da Igreja Romana. Então, galera, para quem não sabe, estou já dando uma explicação. Então, eu morei em São Paulo também, isso na capital, né? Osasco, Jabaquara, São Miguel Paulista. E também morei no interior, morei em São Miguel, em Paraguaçu Paulista e em São Carlos. Uma cidade muito bonita, São Carlos e Paraguaçu Paulista. Mas a minha naturalidade, meu nascimento em domicílio, nasci em casa, é Rebouças, Paraná, 200 quilômetros de Curitiba. Aí, galerinha, terminei de contar a história do Palmeiras, falei a minha história, minha naturalidade. Agora vou me despedindo. Para quem gostou, depois se inscrevam no meu canal do YouTube, Jorge Brasil, o maior atleta de futebol. Acione o sininho e dê um like. Galerinha, vou me despedindo e até a próxima.